Olá, é um prazer muito grande estarmos participando da programação de palestras da União Espírita Cristã. É um carinho enorme ter recebido esse convite e esperamos que Jesus nos abençoe neste estudo, um tema de tanto valor que é a valorização da vida. E nós queremos dizer que vamos trabalhar esse tema em duas partes. Nós vamos tratar algumas questões em torno do aborto e também vamos refletir se nós temos cumprido os objetivos da vida. Porque nós sabemos que a vida, para muitas pessoas, ela é colocada de maneiras tão distintas. Nós iremos utilizar para trabalhar este tema o livro Temas de Valorização da Vida, organizado pelo Dr. Paulo Batistuta e a convite da Associação Médica Espírita trabalhou o tema O Aborto em Questão. Neste livro, temos 16 profissionais de áreas distintas, área médica, área jurídica, área administrativa, e eles tratam a respeito do assunto de maneira científica e narrativa em torno do tema aborto. Vamos também utilizar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são obras básicas da nossa doutrina espírita. Além disso, nós vamos utilizar mais duas obras de Emmanuel com suas mensagens. Um é o Livro da Esperança e o outro é o livro Perante Jesus, todos dois psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Falar a respeito da vida, nós precisamos então refletir se a vida é o oposto da morte, porque algumas pessoas acham que sim, se a vida é apenas o coração batendo, se a vida inicia quando começam as atividades cerebrais, que acontece por volta dos 2 meses de vida, ou se a vida começa quando a criança se reconhece como indivíduo, e daí por volta dos seus 2 anos de idade. Nós sabemos que a vida ela é outorgada por Deus, porque o fato de não ser possível criar a vida em laboratório demonstra a complexidade e a grandeza da criação divina. Estas reflexões estão no livro Temas de Valorização da Vida, quando o Dr. José Roberto Santos, que é o atual presidente da Associação Médica Espírita da AME do Espírito Santo, ele trata sobre a bioética. A bioética, ela estuda a ética da vida. Para falar a respeito da bioética, ele utiliza dois modelos de bioética, que na realidade existem vários outros modelos, mas ele aborda neste capítulo apenas dois. O primeiro é o modelo utilitarista, que é quando a pessoa ela é analisada como um ser se tem ou não tem utilidade para a sociedade. Então, a sua qualidade de vida é definida pela visão de outra pessoa. Então, por exemplo, um embrião que está mal formado, se uma pessoa ela está na cama e está num balão de oxigênio para poder sobreviver e várias outras situações de anomalias, ela é analisada por outras pessoas se deve ou não continuar permitindo que ela viva. Ou seja, a qualidade de vida, ela é justificada pela visão de outra pessoa. E se diz, neste modelo, que o sofrimento não vale a pena. Um outro modelo é o modelo personalista. Esse modelo diz que o valor da pessoa independe da sua normalidade física, porque a dignidade humana, ela deixa de existir a vida física, ela não se manifesta plenamente, não tem problema nenhum. Então, os defensores desse modelo, eles não somente respeitam a vida, como também eles a defendem incondicionalmente e a promovem de diversas maneiras. Então, o indivíduo, independente da sua forma física, das suas anomalias, das suas dificuldades, o valor da sua vida não está sendo subjugado por outra pessoa. Nós espíritas apoiamos esse modelo personalista. Na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, no seu artigo 4º, eles falavam a respeito do direito à vida.
Essa convenção aconteceu em novembro de 1969. Lá está escrito que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. E esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da sua concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Lembrando que a concepção acontece quando o óvulo ele se junta ao espermatozoide, formando então a célula ovo. Acontece que na nossa convenção, na nossa carta magna, né, nós temos uma questão de antinomia dentro de dois princípios, porque antinomia significa os conflitos entre princípios. E então as pessoas se perguntam qual princípio deve prevalecer: o direito à vida ou o direito à autonomia da vontade? E nós, então, respondemos que é o direito à vida, porque sem o direito à vida, como o sujeito terá autonomia da vontade? Mas o fato é que existem pessoas que defendem esse primeiro direito, o à vida, em detrimento do direito à vontade, e vice-versa. Nós, então, indagamos e falamos por que a mulher não tem o direito sobre a vida fecundada, o direito sobre a vida daquele embrião que está se formando dentro dessa mulher. Então, nós queremos dizer que o embrião é um ser à parte da mulher, porque o DNA do embrião, ele é próprio, embora ele seja fruto da união do gameta feminino com o gameta masculino, mas o genoma deste embrião, ele é diferente do genoma da mãe. Então, a mãe, ela hospeda um novo ser, mas o feto, ele não faz parte intrínseca do corpo da mulher. Portanto, para ele conseguir sobreviver dentro do corpo desta mulher, ele precisa formar, produzir uma substância para que ele então permaneça vivo dentro do útero da mulher durante toda a gestação. E isso então comprova que o embrião é um ser distinto do corpo da mulher. Nós temos nesse livro A Vida contra o Aborto, escrito pela doutora Marlene Nobre, que é autora desta obra e fundadora da Associação Médica Espírita Brasileira e Associação Médica Espírita Internacional. Essa médica que tanto lutou a respeito da vida contra o aborto, ela desencarnou no ano de 2015 e deixou um legado imenso, tanto para as pessoas da área médica, como para pesquisadores, estudiosos em torno dessa questão. Neste livro mencionado, ela conta a história deste médico, Dr. Bernard Nathanson, que trabalhava numa clínica de aborto no leste de Nova York, e ele trabalhava realizando o aborto. Esta clínica fazia aborto o ano inteiro e só parava na noite de Natal, no dia de Natal. E ele conta que resolvera fazer a filmagem de uma sucção, que era o método de abortamento que ele utilizava, para verificar o que acontecia com o embrião no momento que ele era sugado. E então existe disponível no YouTube este vídeo, O Grito Silencioso, contando e narrando o que aconteceu com esse feto. E mostra que o bebezinho, ele abre a boca como se estivesse fazendo um grito no momento que ele era sugado através desta forma de abortamento. Quando ele percebe que o bebê grita, ele, que era um médico que aprovava o aborto, diz que o bebê, mesmo estando antes de 12 semanas, ele sim possuía vida, e ele começa então a defender o aborto. E ele pede demissão desta clínica e vai trabalhar numa outra clínica em Nova York, fazendo então mais de 50 tipos de cirurgias intrauterinas para curar
para promover a vida a este bebezinho quando ele se apresentava com algum problema de má formação. E esse médico, portanto, ele começa a defender a vida. Mas é narrado também neste livro que os profissionais, tanto médicos como enfermeiros, eles tinham essa narrativa trazida pelos familiares, eles tinham pesadelos noturnos, onde eles acordavam assustados, dizendo que sonhavam com crianças sangrando, com pedaços de crianças, e alguns deles entram no vício da droga, do álcool, para poderem conseguir vivenciar uma vida dopada, porque não davam conta desses pesadelos terríveis que assolavam e que os perturbavam muito. Este vídeo, ele fala a respeito do que existe por detrás da indústria do abortamento. E vale a pena assistir para quem tem equilíbrio para assistir um vídeo como esse, porque ele é pesado, mas tem todo um documentário dizendo que várias indústrias, como por exemplo a indústria de cosméticos, utiliza a matéria-prima desses bebês abortados. Então, é uma indústria que fatura absurdos. Nós precisamos, então, saber, verificar por que alguns países incentivam o aborto e por que no nosso país existe um investimento tão grande em torno desta questão para que aqui seja legalizado o aborto. Nós temos algumas pesquisas científicas que tratam a respeito desta questão e queremos trazer aqui duas pesquisas para vocês. A primeira é do Chile, porque o Chile teve uma época onde o aborto era proibido, depois de 1931 a 89, o aborto foi permitido e depois, em 89, novamente, ele foi proibido. Há um discurso entre pessoas que querem autorizar, aprovar o aborto, de que a taxa de mortalidade materna, ela diminuiria se o aborto for aprovado nos países, e esse é um discurso que acontece aqui no Brasil também. Acontece que no Chile, essa pesquisa mostra que depois da proibição do aborto em 89, a taxa de mortalidade materna reduziu de 41,3 para cada 12,7 dentre 100 mil nascidos vivos. Mas por que isso aconteceu? Porque o assunto aborto foi tratado neste país de maneira a uma responsabilidade das políticas públicas. Então, eles trataram melhor educação em saúde, acesso de serviços na área de saúde, houve um planejamento familiar e uma maior oferta de sanitarismo básico. Isso tudo é trazido dentro dessa pesquisa. Outra pesquisa, agora, na China, fala a respeito de que o câncer de mama, ele aumenta a sua incidência quando a mulher opta por realizar o aborto. Então, quando uma mulher realiza apenas um aborto, ela incorre na problemática do câncer de mama em 44%. Quando ela realiza mais de 2 abortos, em 76%. E quando é 3 ou acima de 3 abortos, ela incorre na problemática do câncer de mama em 89%. Então, essas pesquisas, elas mostram para a gente números muito importantes para a saúde da mulher. E nós sabemos que, além dessas questões materiais, existem também as questões de ordem emocional, de ordem psicológica, psiquiátrica. Quando a taxa de suicídio ela pode aumentar, a mulher, em mais de 50% de mulheres, elas podem ter frigidez, ou seja, elas perdem o prazer sexual. Além disso, tem mulheres que elas perdem a chance de engravidar novamente e tantos outros problemas podem acontecer.
Então, nós aqui da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, em conhecendo o trabalho do Lar Preservação da Vida, há 6 anos trabalhamos juntamente com este lar, que funciona há 33 anos, salvando vidas de crianças e acolhendo mulheres em situação de abortamento. Até então, esse lar já salvou 1.853 mulheres foram acolhidas. 1.117 bebezinhos nasceram neste lar e mais de 1.181 filhos já foram para lá acompanhando as suas mãezinhas. E essas mulheres guerreiras lutam no Brasil inteiro e algumas fora do Brasil pela valorização da vida. Então, esse projeto Sim à Vida, ele tem 5 objetivos principais, que é o de levar a mensagem do Sim à Vida a mulheres que vivem a gravidez inesperada, trabalhar pela não aprovação do aborto no Brasil, formar grupos de apoio pró-vidas em tantos lugares quanto queiram abraçar este programa, conscientizar crianças, jovens e adultos em torno destas questões tão importantes e fazer de cada cidadão um guardião da vida em informação. Nós, aqui no Estado do Espírito Santo, trabalhamos todas essas questões de maneiras diversas. Nós temos aqui grupos de orações, quando ficamos sabendo de casos de mulheres que desejam realizar o aborto, quando são pegas inesperadamente com uma gravidez. Nós trabalhamos oferecendo um enxoval para os bebezinhos que estão sendo gerados, quando a mulher diz que ela não tem condições econômicas de receber esta criança. Então, nós oferecemos um enxoval para iniciar esse apoio. E depois, até a mulher conseguir se estabelecer, ter liberdade, possibilidade de voltar ao trabalho, nós ajudamos com pagamento de alguma conta, oferecendo fralda descartável, às vezes é um leite, é uma cesta básica, e colocamos esta mulher sendo apoiada por casas espíritas próximas, né, aqui no estado. E isso só é possível porque nós temos uma rede de apoio de trabalhadores. E esse enxoval é confeccionado por senhoras amorosas que valorizam a vida e que querem dar a sua contribuição neste projeto. Nós também trabalhamos realizando a dinâmica da vida. Então, nós sempre estamos posicionados em todos os eventos da Federação Espírita do Estado, ou no Congresso da Associação Médica Espírita, ou no Encontro de Jovens, ou ainda nos congressos da própria federação, ou em outro evento qualquer que somos convidados, sendo espíritas ou não, nós estamos posicionados logo na entrada para oferecer a dinâmica da vida, para sensibilizar e conscientizar as pessoas em torno da vida. Nós também trabalhamos quando somos convidados por escolas para falar a respeito desta temática e conscientizar crianças e jovens em torno deste assunto. Então, meus irmãos, são muitas coisas realizadas e muito mais do que isso que nós estamos narrando para vocês. Mas fazemos o convite, se vocês quiserem conhecer mais esse projeto Sim à Vida, que procurem a Associação Médico Espírita, porque lá vocês encontrarão o nosso contato. Ou então podem procurar através da União Espírita Cristã, que passarão as nossas formas, né, de nos encontrar para poder dialogar e você então se tornar um voluntário desse projeto que é tão importante. Nós queremos falar a respeito da temática da vida, utilizando, portanto, as nossas obras básicas, porque, afinal de contas, como espíritas que somos, precisamos nos fundamentar em torno das questões que envolvem a valorização da vida. E encontramos uma pergunta muito importante realizada por Kardec para os espíritos, que é a 344, quando Kardec indaga em qual momento a alma se une ao corpo. E os espíritos respondem que a união começa na concepção, ou seja,
quando o óvulo é formado. Desde este momento, portanto, o espírito designado para habitar este corpinho, ele se une àquela célula ovo por um laço fluídico, e este laço fluídico, ele vai cada vez mais se estreitando à medida que vai se aproximando o momento deste bebezinho nascer. Nós temos a questão 880, quando Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, e os espíritos respondem que é o de viver, que é exatamente o que nós colocamos logo no início desse estudo. E então os espíritos continuam dizendo: por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Aqui não diz que a gente poderia atentar contra a vida de outro ser em determinadas situações. Não, os espíritos são muito claros em responder que nós não podemos atentar contra a vida corpórea de nenhum outro ser. Portanto, não existem exceções. E nós queremos colocar isso muito veementemente, porque conhecemos algumas pessoas que se dizem espíritas e defendem o direito do abortamento quando a mulher é estuprada ou quando a mulher descobre que está gestando um bebezinho em má formação. Esses irmãos, eles estão equivocados, porque na base da doutrina espírita, os espíritos são muito claros em nos responder a respeito da vida. Outra questão que não pode deixar gerar nenhum tipo de dúvida para essas pessoas que ainda querem justificar a questão do aborto, onde lá na questão 358, Kardec pergunta para os espíritos: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? E então os espíritos respondem que há crime toda vez que a gente transgride as leis de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento corpo que estava se formando. Então nós sabemos que independente da forma que essa criança é gerada, independente se é um bebê em formação ou não, o fato é que o espírito que se liga a este corpo necessita do corpo para estar na escola Mãe Terra, para então poder se desenvolver, se aprimorar e crescer espiritualmente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala que aquelas pessoas responsáveis em gerar uma criança, em cuidar de uma criança, precisam compreender que quando é produzido um corpo, a alma que encarna, ela vem do espaço para progredir. E então, o dever, né, dessas pessoas que cuidam desta criança é colocar todo o amor para aproximar de Deus esse espírito que está nascendo. Então, a responsabilidade dos pais é fazer com que esta criança ela sinta este amor, este cuidado, para que ela deseje então cada vez mais se aproximar de Deus. Lá no livro Entre os Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda fala que a fecundação acontece no momento em que, então, existe a concepção, e ele traz uma informação que há uma ligação magnética, não podendo, então, esse espírito ser substituído por um outro espírito. Agora, no livro dos Espíritos, os Espíritos também esclarecem que esse espírito, ele pode desistir de querer nascer, porque às vezes quando ele não é desejado e ele já tem medo de encarnar, ele pode desistir de nascer e daí pode acontecer o abortamento espontâneo.
Portanto, o fluido magnético que é ligado, que liga o espermatozoide até a célula ovo, ele então se dá no exato momento em que o espírito ele se liga e forma, portanto, a célula ovo. Existe uma fotografia de norte-americanos mostrando que no momento que acontece essa união, existe uma produção de luz que irradia tão fortemente que nós somos, de fato, como Jesus disse, a luz do mundo. E é linda a fotografia que mostra este momento. E para aquelas mulheres que já realizaram um aborto, para os homens que incentivaram essas mulheres a realizarem um aborto, nós queremos dizer que existem maneiras de nós resgatarmos por termos incorrido nesta problemática, que é exatamente a terapia do perdão. Nós buscamos uma psicografia realizada por Divaldo Franco, do espírito de Joana de Ângeles, a sua mentora, quando ela fala a respeito do perdão. Ela coloca que as altas cargas vibratórias danosas que são produzidas no nosso corpo, na nossa mente, quando nós não conseguimos praticar o perdão, e nós podemos colocar que não é somente o perdão por outra pessoa, mas o perdão por nós mesmos. E então, nesta mensagem, Joana diz que um grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede de sentimentos atribulados. Jesus, que é o psicoterapeuta por excelência, ele nos ensina a respeito desse perdão, ele propõe o perdão como sendo um dos mais formosos procedimentos que pode proporcionar a saúde e a harmonia pessoal. O perdão é um medicamento valioso para poder sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar e de bem-estar na mente e na emoção. Então, de que forma que nós aconselhamos a estas pessoas que se envolveram nesta problemática? Ora, meus irmãos, vamos proteger uma criança, vamos proteger uma família, vamos trabalhar na evangelização da criança, do jovem, vamos participar deste projeto, porque nós sabemos que todos nós que estamos vinculados a este projeto não é à toa. Nós temos uma responsabilidade muito grande e nós emocionalmente sentimos uma emoção muito forte, porque sabemos que de outras vezes, em outras encarnações, em algum momento, nós atentamos contra a vida de outras pessoas. E nós estamos agora trabalhando pela valorização da vida. E nós ainda queremos recordar Joana de Ângeles quando ela diz que se nós não trabalharmos a terapia do perdão, nós deixaremos instalar em nós mesmos o sentimento de culpa que nos leva a muito sofrimento e não nos permite avançar. Se nós reconhecemos a respeito desta problemática, devemos olhar para frente e prosseguir em não realizando novamente todas essas questões que nos colocaram para baixo neste estado de sofrimento. Então é possível sim nós resgatarmos aquilo que nós cometemos contra nós mesmos e contra a vida de outras pessoas. Vamos trabalhar com amor, porque somente o amor cobre a multidão de pecados. E nós sentimos uma alegria tão grande quando nós acolhemos uma mulher, quando nós dialogamos com esta mulher e quando ela se sente protegida, quando ela se sente amada, respeitada, naquele momento em que ela gera um ser, porque muitas vezes a mulher, ela pensa na questão do aborto porque ela foi abandonada pelo namorado, pelo próprio marido, pelo companheiro, pela família. Tem famílias que até hoje abandonam as suas filhas e botam essas mulheres para fora de casa. Às vezes a mulher se vê desesperada porque ela já tem um, dois, três filhos e não tem uma condição econômica para poder ter mais um filho.
Às vezes é uma questão de pensar na sua carreira, e a mulher pensa na questão do abortamento, porque aquele ser está acontecendo no momento em que não era para acontecer. Então, nós precisamos conscientizar essas mulheres, porque muitas vezes ela não sabe, ela não tem conhecimento dessas pesquisas, desses dados que falam a respeito da problemática quando ela pensa nessas questões do abortamento. Então, meus irmãos, esta é uma questão muito séria em torno da vida, mas nós queremos trazer aqui uma outra forma de pensar sobre a vida, que é se nós valorizamos a nossa vida e nós queremos perguntar o que é que nos motiva a viver. Algumas pessoas, elas estão motivadas a viver neste mundo material pelas questões do ter. São pessoas que pensam em comprar uma casa, em ter um carro novo, em ter joias, em ter coisas materiais cada vez mais. Tem outras pessoas que o que as motivam é o saber. São pessoas que tudo que elas ganham, elas fazem cursos, elas investem em cada vez mais aprender, receber diplomas, né? Investir na sua própria carreira, em conhecimento. Outras pessoas, elas investem em poder, são pessoas que querem crescer e serem reconhecidas cada vez mais, angariar títulos, né, porque querem ser respeitadas pelas outras pessoas, porque elas são doutores, porque elas ocupam cargos importantes dentro das organizações. E tem outras pessoas que a sua motivação está em fazer algo mais pela vida. Ela faz pelo seu aprimoramento espiritual, mas ela também quer dar a sua parcela de contribuição para a sociedade, para a sua família, para as pessoas que a cercam. E às vezes até procuram projetos sociais onde então investem e auxiliam outras pessoas. Agora, nós também podemos ser motivados por tudo isso junto? Claro que sim. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter, por exemplo, uma pessoa que ela está preocupada em se casar ou ela mora num lugar onde tem a problemática da inundação, ela precisa adquirir coisas para poder se estabelecer melhor. E a pessoa que tem condições econômicas de se melhorar, de oportunizar coisas melhores para sua família, sim, ela pode, sabendo utilizar essa condição sem humilhar outras pessoas e também oferecendo algo para a sociedade, é claro que ela pode. Nós também podemos, ao mesmo tempo, estar buscando maiores conhecimentos, conhecimento do ponto de vista intelectual, como também podemos alcançar lugares importantes na sociedade, lugares com títulos e termos uma determinada respeitabilidade, porque ocupamos determinados cargos que são importantes, nós podemos, ao mesmo tempo, ser pessoas preocupadas também com o lado espiritual. Só que nós precisamos aprender a ter o equilíbrio entre tudo isso. Essas questões todas elas são importantes porque afinal de contas nós estamos encarnados e sabemos que estando encarnados nós precisamos então agir no sentido de crescimento, crescimento material para poder melhorar cada vez mais o nosso aprimoramento espiritual. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec indaga para os espíritos sobre o objetivo da encarnação. E então os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação para fazer com que nós cheguemos à perfeição. E daí nós podemos expiar ou podemos apenas viver as vicissitudes da vida, né? Porque quando a gente está sofrendo a problemática de estar no corpo material, nós sentimos dor, sentimos fome, sentimos frio. Daí a gente vai mostrar se nós estamos mesmo colocando em prática tudo aquilo que aprendemos com Jesus. E por outro lado, algumas pessoas, elas encarnam porque são missionários, elas auxiliam nesse progresso da humanidade.
E existe também um outro interesse à encarnação, né, que é de colocar o espírito em condição de suportar aquilo que toca na obra da criação, ou seja, todos nós temos uma responsabilidade perante a criação divina. Não existe ninguém igual a nós. E nós podemos, com a nossa capacidade, oferecer algo a mais, né? Por nós e pela sociedade, pela natureza, podemos contribuir então com a criação divina. Também temos na questão 642 uma questão que fala como é que a gente agradaria a Deus para poder assegurar uma posição, né, de bem, de uma posição melhor na nossa vida futura. Basta que a gente unicamente não pratique o mal, e então os espíritos respondem que não, que a gente deve cumprir de fazer o bem, no limite das nossas forças, porquanto nós responderemos pelo bem, pelo bem que a gente deixar de praticar, né? Porque quando a gente deixa de praticar alguma coisa boa, ali pode surgir uma coisa negativa. Então, pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Outra questão também importantíssima que os espíritos falam é no número 1000, quando Kardec pergunta se nós podemos, já nesta vida, resgatar os problemas que nós incorremos, as nossas dificuldades, das nossas necessidades morais. E então os espíritos dizem que só por meio do bem que a gente repara o mal. E essa reparação não teria nenhum mérito se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos nossos interesses materiais. Então nós precisamos realizar algo em nossas vidas, abrindo um pouco mão dessas dificuldades que ainda temos em torno do nosso orgulho, em torno dos nossos interesses materiais. Por que que a gente diz um pouco? Porque nós sabemos que, estando num planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina. Então, nenhum de nós encarnados temos o pensamento livre do orgulho e da vaidade. Nós sabemos que de pouquinho em pouquinho nós vamos avançar nessa escalada, nessa progressão espiritual, mas ainda temos muito orgulho e muita vaidade dentro de nós. E por causa disso, nós não podemos, então, fazer obra de caridade, estar aqui como eu, neste momento, falando para vocês? Claro que não. É exatamente o que os Espíritos estão colocando, que a gente precisa tratar de fazer coisas boas, porque somente assim é que nós vamos conseguir reparar o mal ainda que está dentro de nós. Nós queremos falar da questão 932, quando Kardec pergunta por que, que o mal geralmente vence o bem. E então os espíritos respondem que é por fraqueza dos bons é que vemos com frequência no mundo a influência dos maus vencerem a influência dos bons. Porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos, e que quando os bons quiserem, predominarão. Nós temos aqui duas fotos importantíssimas para nós. A primeira mostrando uma senhora, que é a minha mãezinha querida, que hoje está com 78 anos de idade, participando de uma marcha pela vida, quando nós do Projeto Sim à Vida apoiamos o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. E então essa marcha ela acontece anualmente, no mês de outubro geralmente. E este ano ela acontecerá online, mas nós iremos fazer a divulgação. E no outra fotografia nós temos uma outra pessoa, um pai, segurando a sua filhinha com uma camisa de uma outra denominação religiosa, quando diz família, uma ideia genial de Deus. E é isso mesmo, meus irmãos, porque é na família que nós encontramos esse amor incondicional, é na família que nós encontramos aqueles irmãos com afinidade ou sem afinidade, mas que nos apoiam ou nos desafiam para que a gente consiga fazer e treinar este mal que ainda habita dentro de nós, para que nós consigamos desenvolver o bem
e este bem, ele vai crescendo dentro do nosso âmbito familiar e depois ele vai se ampliando por outros lugares para que nós possamos viver uma sociedade mais fraterna. Mas isso tudo precisa acontecer primeiramente dentro de casa. Então vamos trabalhar nessa questão de nos tornarmos mais fortalecidos no propósito do bem. Nós temos na questão 886, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e então os Espíritos respondem que a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, meus irmãos, o amor é o sentimento, a caridade é o amor em ação. Nós precisamos agir em prol da vida, agir através da caridade, para que então possamos melhorar, valorizar esta vida que foi oportunizada no sentido de nós progredirmos, como explicam os espíritos. Nós só iremos conseguir essa progressão quando nos colocarmos para praticarmos a caridade desinteressada, a caridade que pode ser material, mas como pode ser também a caridade espiritual, porque quando nós possuímos bens materiais, nós podemos oferecer com facilidade coisas materiais, mas quando nós não temos que as coisas materiais, assim como o óbolo da viúva contada por Jesus, ela deu a única moeda que tinha, tirando de si com dificuldade para dar para o outro que havia pedido para ela. Mas se nós não temos nada para oferecer de material, podemos oferecer o nosso sorriso, o nosso abraço, os nossos ouvidos, o nosso sentimento, a nossa emoção, através da prece, através de uma palavra amiga, por tantos meios de comunicação que hoje nós temos e que faz com que a gente viva essa rede maior que nos interage com o mundo inteiro, tanto no mundo material, como através também da mediunidade e através da oração, falarmos com os espíritos que às vezes são aqueles que vêm nos testar e verificar se nós estamos de fato praticando tudo aquilo que aprendemos com Jesus. Então vamos aprender, ter mais benevolência para com as pessoas, indulgência para com as imperfeições dos outros, porque nós ainda somos muito imperfeitos, e trabalhar a questão do perdão das ofensas, tanto por aqueles que nos ofenderam, como pelas ofensas que nós praticamos contra nós mesmos. E nós queremos lembrar, e já encerrando aqui, querendo concluir a nossa fala, quando no estudo trazido por Emmanuel nesta mensagem Remuneração Espiritual, no livro Perante Jesus, que é uma lição lindíssima, que diz que muitas vezes nós praticamos o trabalho no bem de uma forma forçada. Nós ainda não sentimos a emoção, o prazer em praticar este trabalho, mas nós acreditamos na fala dos Espíritos que vamos conseguir vencer o mal que está dentro de nós praticando o bem, mas mesmo que esse bem não seja espontâneo, a gente vai se forçando, vai se habituando em praticar o bem e daqui a pouco a gente vai sentir um prazer imenso, porque nós sentiremos o benefício em nós mesmos em praticar este bem, porque a gente percebe que o nosso humor modifica. Às vezes a gente estava com uma dor de cabeça e quando a gente pratica o bem, a nossa dor de cabeça passa. A gente observa que o clima, a harmonia dentro do lar se transforma porque nós estamos praticando o bem e colocando a nossa família para trabalhar em torno deste bem. Quando nós oferecemos o momento da paz no lar, realizando o evangelho no lar, nós estamos proporcionando este bem para a família. Então, existem tantas maneiras de nós praticarmos o bem. O fato é que, quando nós começamos a realizar o trabalho, e esse trabalho é um prazer de servir, vai surgir então o ponto mais importante da remuneração espiritual. E isso é lindo, este momento, porque olha o que Emmanuel esclarece.
Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para executar a sentença que nós lavramos contra nós próprios por causa da lei de causa e efeito, porque nós sabemos que muitas vezes fazemos escolhas equivocadas e por conta disso nós sofremos tantas aflições. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos lá nos bem-aventurados os aflitos, quando os Espíritos nos esclarecem que a grande maioria das aflições que nós temos hoje na presente encarnação está exatamente nas más escolhas que nós fazemos na presente encarnação. É claro que existem questões que nós não conseguimos responder na presente encarnação, a resposta só pode estar em outra vida, numa vida pregressa. Mas muitas coisas nós sofremos aflição na presente encarnação por conta das más escolhas que fazemos ainda pela nossa imaturidade. Então, os Espíritos colocam que no momento em que vem para executar esta sentença por causa da lei de causa e efeito, e essa sentença nos encontra em serviço do bem, manda a divina misericórdia que essa execução seja suspensa por tempo indeterminado. E, queridos irmãos, eu que já tenho trabalhado tanto essas dificuldades internas que habitam dentro de mim, quero dizer para vocês que todas as vezes que eu estou no trabalho do bem, eu consigo sentir dentro de mim uma paz muito grande e eu percebo que, além de sentir essa paz por causa do esforço que eu faço para trabalhar no bem, eu percebo que muitos irmãos, como por exemplo do projeto Sim à Vida, muitas mulheres que nós tivemos a oportunidade de auxiliar, elas oram por nós. Elas oram agradecendo e elas invocam a espiritualidade para que nos proteja, para que proteja o nosso lar, a nossa família, os nossos familiares, as pessoas que estão vinculadas a nós. E esta rede de amor, ela cresce intensamente e nós sentimos o benefício disso tudo e nós já conseguimos usufruir deste amor. Então, meus irmãos, essa mensagem de Emmanuel, quando fala da remuneração espiritual, é muita verdade. Eu trago aqui o meu testemunho, que lá atrás, quando eu era jovem e me esforçava muitas vezes por cumprir as minhas obrigações, porque eu aprendi dentro de um lar espírita, porque eu nasci num lar espírita, a necessidade de trabalhar o bem, mas eu não tinha ainda muita compreensão a respeito disso. A gente praticava o bem muitas vezes para ser solidário, porque achava que era importante, mas a gente não sabia da grandiosidade que esse bem poderia provocar em nós, no momento de dificuldade das nossas próprias vidas, no momento em que muitas vezes nós precisamos dar o testemunho a respeito do que aprendemos com Jesus e fomos esclarecidos através da espiritualidade amiga pela obra de Kardec na doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós queremos aqui agradecer a oportunidade trazida pela União Espírita Cristã de poder falar a respeito da valorização da vida e dizer que, independente daquilo que nos motiva, é possível sim refletirmos, como explica Santo Agostinho, que podemos todas as noites pensar qual o bem que praticamos e reforçar este bem dentro de nós, pedindo durante a noite, através da oração, para sermos conduzidos à espiritualidade amiga e reforçarmos esta bondade dentro de nós. Mas, se reconhecermos que praticamos algo que não foi tão bom assim, que possamos no dia seguinte não praticarmos isto novamente, porque sabemos que além de provocar o sofrimento para outras pessoas, estaremos em primeiro lugar proporcionando a nós mesmos dificuldades para nós mesmos maiores e que no futuro talvez, com certeza, se não estivermos ainda compreendendo a tarefa do bem, incorreremos nesta execução.
e será muito bom o dia em que todos nós, na humanidade, compreendermos esta proposta dos Espíritos de sermos todos remunerados espiritualmente, porque só assim encontraremos um mundo de paz, um mundo solidário, um mundo fraterno, onde o amor, ela superará o bem. E é o que nós desejamos para todos nós, porque somos filhos de Deus, que nos ama incondicionalmente e quer que todos nós possamos um dia chegar à angelitude para vivermos esta felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.